Olá, senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Seguimos para nossa aula número 6, dando continuidade ao eixo da educação, porém agora associando os repertórios socioculturais que nós vimos na semana passada à elaboração da tese. Nós já falamos sobre tese, mas agora a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais específica sobre tipos de tese, como construir essa frase de encerramento da introdução. Bom, a gente aqui vai continuar falando sobre o projeto de texto, o planejamento da redação. É muito importante a gente lembrar que a tese ela orienta a produção dos parágrafos de desenvolvimento do nosso texto. Então, toda essa parte de organização de ideias precisa estar muito bem estabelecida para que a gente possa construir um texto estratégico, bem elaborado, certo? Vamos só relembrar alguns pontos importantes que nós vimos até aqui. Nós estamos falando das etapas pré-textuais, né? Antes de você escrever o seu texto na íntegra, a gente está organizando as ideias, elaborando, escolhendo quais são os tópicos que nós vamos debater. Nós já vimos num vídeo do professor Valdir que é muito importante fazer uma leitura analítica dos textos motivadores. Os textos motivadores, eles oferecem possibilidades de discussão, eles oferecem repertório sociocultural, insights para que você possa construir a sua argumentação. Eles oferecem também vocabulário, possibilidades de debate. Então, uma leitura analítica dos textos motivadores é importante para que você possa ter ideias para escrever o seu texto. Em seguida, a gente já viu numa aula também, na aula do professor Valdir e na minha aula sobre cidadania, que a gente precisa fazer uma ampliação vocabular da frase temática. Então, a gente precisa ali de sinônimos, ampliando o nosso léxico para poder ter um vocabulário amplo para escrever o nosso texto. Em seguida, a gente precisa selecionar quais serão os debates que nós vamos utilizar na tese para que esses debates sejam posteriormente desenvolvidos no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, essa seleção prévia é importante para que você possa escolher também o repertório sociocultural que você vai usar na introdução e que vai encaminhar a sua tese. E é importante que você escolha os repertórios também que vão se adequar a esses dois debates. Mas isso a gente vai falar depois, lá na aula de desenvolvimento. E por fim, nós precisamos estruturar a nossa introdução. Então, nós vamos organizar a nossa introdução antes de começar a escrita. A gente vai planejar, fazer a escolha dos tópicos antes de escrevê-la. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora é uma imagem que já esteve aqui, já apareceu em outra aula, e que nós falamos sobre como construir a introdução e como elaborar a tese. Então, aqui a gente está só retomando esses conceitos. Bom, feita essa parte de relembrar algumas coisas que já foram vistas, a gente vai ver agora quais são os 3 tipos de tese que serão abordados na aula de hoje. A gente vai falar da tese binária, da tese opositiva ou concessiva e da tese propositiva. São 3 formas de elaborar a frase de finalização da nossa introdução. Aqui a gente chega então no nosso primeiro tipo, que é a tese binária. Vamos lá. Temos aqui então a nossa tese binária. A primeira coisa, antes de avançar aqui na leitura dessa introdução, queria que vocês parassem o vídeo para tentar identificar
qual é o repertório que está sendo usado, como esse repertório está se conectando a um debate sobre educação, qual é a tese e como essa tese está construída. Feito isso, o que a gente pode observar? A gente pode observar que nós temos 3 partes aqui na nossa introdução. A gente começa com Paulo Freire, o filósofo e educador Paulo Freire, um dos maiores nomes da pedagogia mundial, defendeu na obra Pedagogia da Autonomia que o espaço escolar e os profissionais da área devem garantir o protagonismo dos discentes no processo de aprendizagem, através do desenvolvimento de pensamento crítico. Todavia, nos dias de hoje, o cenário do setor público brasileiro de ensino diverge daquilo que o pensador propôs, o que aponta para falhas no sistema educacional do país. Então, a gente usou aqui Paulo Freire, que foi um repertório da semana passada, para contextualizar que o cenário da educação pública não está instrumentalizando os estudantes para que eles sejam protagonistas do seu aprendizado e possam, desenvolver pensamento crítico e mudanças sociais. Por fim, a tese. Dessa forma, alguns problemas relacionados a esse debate merecem atenção, tais como os baixos investimentos estatais no setor e a falta de capacitação de professores. Então, nós temos aqui a nossa tese, a frase de finalização. Se vocês observarem, o nome da tese é binária. Nós temos 2 tópicos, 2 problemas sendo debatidos. O primeiro problema, a falta de investimento. O segundo problema, a falta de capacitação dos professores. Antes de seguir, só lembrar que a obra que foi comentada semana passada foi A Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, pedagogo brasileiro, influência mundial nesse setor. Então, a gente reaproveitando aí os repertórios da semana passada. Então, novamente, voltando aqui para a nossa tese binária, bem marcado agora, ali no finalzinho, baixos investimentos estatais e falta de capacitação dos professores. 2 problemas, certo? Esses 2 problemas podem ser bem diretos também, Você poderia falar tais como infraestrutura precária das escolas e falta de materiais. Pode ser, não precisa ser necessariamente uma construção longa, mas sempre 2 problemas. Essa é a nossa tese binária, a tese que apresenta 2 pontos de discussão problemáticos em relação ao tema. Agora, mantendo aí a nossa proposição de tema relacionado à educação, a gente vai falar um pouquinho da tese opositiva. O que é a tese opositiva? Ela traz um ponto positivo e um ponto negativo, pontos que se opõem para serem debatidos. Porém, é muito importante entender que, embora seja uma tese opositiva, que tem um ponto positivo e um ponto negativo, não significa que o estudante vai ficar em cima do muro, que ele vai apresentar o lado bom e o lado ruim e não se posicionar. Não é essa a proposição de elaboração. Novamente, parem o vídeo, leiam a introdução, tentem fazer aí a divisão, verificar o vocabulário, o repertório sociocultural, a tese, para a gente poder seguir. Vamos lá? A obra audiovisual, baseada em fatos reais, O Menino que Descobriu o Vento, narra a história de William, um jovem que, através dos conhecimentos proporcionados pela educação, salva a si e a todos de sua comunidade da fome causada por uma seca que inviabilizava a plantação de alimentos, principal atividade econômica do local. Então, o repertório está aqui em uma obra audiovisual. A partir disso, percebe-se que um ensino de qualidade, assim como no filme, é capaz de impactar e transformar realidades, modificando, por exemplo, contextos de vulnerabilidade, que é o que acontece na narrativa da obra O Menino que Descobriu o Vento. No entanto, mesmo a educação tendo seu valor reconhecido na promoção da cidadania, o acesso a esse direito ainda não é garantido de maneira efetiva no Brasil.
a divisão aqui, né, entre o repertório, a conexão com o cenário problemático, né, da educação, e a tese fechando a introdução. As imagens aqui para a gente lembrar que O Menino que Descobriu o Vento é uma obra audiovisual, mas há também uma obra literária escrita pelo protagonista do filme e por um jornalista. Então, aqui, bem nítida a tese para que nós possamos analisá-la, está escrito ali que a educação tem um valor reconhecido na promoção da cidadania. Então, esse é o ponto que será desenvolvido no argumento 1. Haverá uma reflexão sobre a importância da educação para a garantia da cidadania, pensando cidadania aqui como uma condição de vida favorável, com possibilidade de ascensão, que é o que acontece, né, na narrativa do filme. Então, essa tese, ela dialoga também com o repertório que foi escolhido para a construção dessa introdução. Então, o assunto do primeiro argumento, né, do primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do texto, será a importância da educação para a garantia da cidadania. Em seguida, o parágrafo seguinte virá como desdobramento dessa reflexão. O acesso à educação de qualidade no país não está sendo garantido de maneira efetiva, igualitária, democrática, ampla. Então, aqui nós temos um ponto positivo que será desdobrado no argumento 1 e, ainda assim, nesse argumento 1 é possível mencionar que há reconhecimento do valor da educação, mas não há oferecimento da educação. E no parágrafo seguinte, a ideia de não oferecimento da educação a todos vai ser desenvolvida. Tudo bem? Então, essa é a nossa tese opositiva, também chamada de tese concessiva. Seguindo, nós vamos agora para uma tese chamada de tese propositiva. Aqui, na tese propositiva, como o próprio nome já diz, nós vamos fazer uma proposição. É a elaboração de um parágrafo de fechamento da introdução que sugere algo que deveria estar sendo feito, uma solução. E aí, isso será desdobrado, né, nos argumentos, uma vez que você pode apresentar um cenário que deveria existir e que não está vigente, certo? Então, esse é mais um método de elaboração da tese. Vamos à divisão. A música Estudo Errado, do rapper brasileiro Gabriel o Pensador, apresenta a voz de um estudante que critica o método pedagógico adotado por muitos docentes no país, afirmando que não há aprendizado, compreensão dos conteúdos ou desenvolvimento de criticidade no modelo educacional em vigor. Há apenas cópia, memorização e decoreba. Então, aqui, percebam que a utilização do repertório sociocultural foi com o uso de uma música, mas não foi necessário colocar trecho da música. Eu apenas apresentei o nome, o cantor e sobre o que a música trata. Acho que é a primeira vez que aparece uma canção para a gente usar como repertório, mas fica o exemplo, você pode usar. Você pode usar também o trecho da música, entre aspas, fazendo menção a algum tópico que dialogue com o tema, não tem problema nenhum, mas depois a gente vê outras formas de construir isso. Em seguida, o parágrafo continua assim. Nesse sentido, a obra apresenta-se como um manifesto contra os problemas enfrentados pelos educandos hoje no país. O estudante, o eu poético, que é um estudante que está reclamando do sistema aqui, ele faz um manifesto contra tudo aquilo que ele enfrenta no sistema educacional, né? A negligência com o aprendizado dele, a falta de desenvolvimento de criticidade a partir dos conhecimentos repassados, a cobrança de um conhecimento decorado e não necessariamente absorvido. Aqui, um repertório sociocultural que dialoga com esse cenário de um estudo errado
um método não tão eficiente é a educação bancária, do Paulo Freire, que também foi abordada na semana passada. Por fim, vamos à nossa tese propositiva. Dessa forma, a situação do ensino público no país só será modificada quando o Estado e os educadores se unirem na reformulação do sistema vigente. Então, aqui, a ideia de solução está associada a reformular o sistema. Como esse sistema será reformulado? Aqui você pode elaborar um parágrafo sobre o Estado e qual é o papel do Estado na elaboração de um currículo. Você pode abordar no argumento 2 qual é o papel dos educadores na execução desse currículo, na utilização de ferramentas, porém, essas ferramentas precisam ser fornecidas. Então, é possível fazer uma articulação de qual seria o cenário ideal da educação e qual é o cenário vigente na educação e, posteriormente, lá na conclusão, uma proposta de intervenção baseada nessa ideia será elaborada com todos aqueles elementos necessários: agente, ação, meio, efeito, finalidade e detalhamento, mas a proposta de intervenção é tema para uma outra aula, certo? Bom, aqui fechamos com a imagem do autor da música e a elaboração da nossa tese propositiva com o trecho da tese marcadinho ali. Por fim, então, fechamos aqui mostrando que não existe uma só maneira de elaborar o parágrafo de fechamento, não existe uma maneira que seja melhor do que outra para a elaboração desse parágrafo. A ideia é você construir conscientemente essa tese para que o seu desenvolvimento seja coerente com o que você propôs, seja estratégico, bem elaborado, com uso produtivo de repertórios socioculturais, certo? Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não está seguindo o canal do professor Rafael Reis, segue o canal, acompanha os nossos conteúdos. Semana que vem o professor Valdir volta na quarta-feira com mais uma aula dos bruxões da redação. É nós que voa!